AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio aqui da nossa querida série sobre gestão rural, que é um tema tão importante aí para o avanço sustentável do agronegócio. Sempre temos parceiros aqui da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez nós temos um convidado super especial aqui, meu grande amigo, compadre meu aqui, ó, Clayton Gauer, que é superintendente do IMEA, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, e está cursando sua pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Ô Clayton, muito obrigado por participar aqui, cara, e seja bem-vindo ao Gestão Rural. Imagina, Paulo, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero contribuir, fazer um bate-papo interessante aqui para a gente conversar um pouquinho, tanto sobre MEI e sobre gestão, que é uma parte bastante importante que a gente trabalha já há um bom tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, gurizada? Gabriel, Jonas, trouxe um gaúcho aqui de Mato Grosso para confraternizar com vossas senhorias. Ah, que beleza, né, cara? Sempre um prazer aí receber a gauchada. Tu sofre umas influências boas aí, né, japonês? Por isso que tu é um cara bom, né? Tu é bom por causa disso. Aqui é bom, né? Aqui agora principalmente, mas já tem uns dias que a gente tá tentando secar a horta, viu? Molhar nem pensar. Nem pensar. Tá caindo um pé d'água aqui que tá louco. Aqui já tá começando a ficar tudo seco. E aí, Jonas, como é que tá? Não, estamos embaixo d'água aqui. Hoje estamos com delay de novo aí de satélite, porque na fazenda nada feito, só água. É isso aí, cara. Mas, bom, Clayton, você já conhece o podcast. Na verdade, o Clayton conhece o AgroResenha desde praticamente a fundação dele aí, né, Clayton? Mas eu te conheço muito bem, mas a galera aqui provavelmente não te conhece tanto assim. Então, antes da gente começar essa resenha, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Beleza. Bom, acho que dá para começar um pouquinho já, dar lá do começo para entender onde surgiu toda a minha história, a trajetória no agro como um todo. Então, eu sou filho de agricultores que, na realidade, eles trabalhavam com sapatos na região metropolitana de Porto Alegre. Então, nasci na cidade de Taquara ali, e morei na cidade de Parobé, onde que é o foco é o setor calçadista. Meu pai, passei ali praticamente até a adolescência como um todo, até os 14 anos, quando meu pai tinha comprado uma propriedade há muito tempo e simplesmente, olha, agora a gente vai para a fazenda e vamos tocar a propriedade desde o começo. Então, praticamente desde os 14 anos, passei e fui morar, uma criança criada na cidade que foi trabalhar, morar no interior, daquela fase em diante. E aí, passei um ano na fazenda e meu pai já me deportou, já foi morar na escola interna. Passei um ano em Maçambará, que é bem pertinho de Itaqui, divisa com a Argentina. Depois mais 2 anos na escola de São Vicente do Sul, que na época ainda era Cefet, hoje virou Instituto Federal Farroupilha, se não me engano. Na época era Centro Federal de Educação Tecnológica, já faz um tempinho. E a partir daí já comecei a trajetória no agro, desde a escola técnica como técnico agropecuária. Depois, uma leve participação no Exército, por livre e espontânea obrigação. E depois fui fazer uma universidade lá na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, em Pelotas, famosa FAEM. Então, dessa história, basicamente toda a formação começou por aí, o sonho de trabalhar com agro também. Então, ajudar meus pais, na época tinha uma propriedade, trabalhava com tudo um pouco, então desde fumo, produção de milho, soja, gado de leite, gado de corte. Meu pai inventava de tudo um pouquinho para tocar a propriedade, que era uma pequena propriedade familiar, lá eram 102 hectares, que olhando pelos modos ainda se para a região lá era uma propriedade familiar, então ficava abaixo dos 4 modos, e a gente tocava de tudo um pouco até meados de 2014, quando meu pai faleceu, a gente acabou se desfazendo do negócio, mas até quando ele estava vivo, a gente acaba tocando a estrutura. E depois,
logo depois, assim, formei na faculdade, saí de Pelotas para fazer uma breve passagem qual é a palavra? Não é bem um RTV, é um AT, um assistente técnico, lá trabalhando com tomate no Rio de Janeiro. Mas foi uma breve passagem realmente para descobrir que eu não sou um bom vendedor. Então, meu negócio é a área técnica. Então, realmente foi uma boa passagem, uma descoberta importante. E depois daquilo ali, tive a oportunidade que veio 2 loucos, um chamado Ângelo Lozelano e o segundo, Paulo Ozaki, que me sequestraram no Rio Grande do Sul, levando para o Mato Grosso, realmente para tocar uma análise de algodão, sendo que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto algodão na minha vida. Então, começou lá com a oportunidade de fazer tudo isso, e aí foi ganhando espaço. Depois com soja, milho, dentro do Instituto, que é realmente até onde eu estou hoje, que é o IMEA, no Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até realmente assumir cargo de gestão e hoje atual superintendente desde outubro do ano passado, onde eu estou tocando lá, ajudando, coordenando toda a equipe, desde levantamentos, projetos, trabalhos que a gente desenvolve lá, tocando o que a gente já tinha desenvolvido isso já há um bom tempo dentro do Instituto. Acho que assim, um resumão... Tem o dedo bom, hein? Tem o dedo bom, você viu, né? Trouxe o cara lá do Rio Grande do Sul para se tornar superintendente do IMEA, pelo amor de Deus, hein? Da onde tu trouxe mesmo? Lá do Rio Grande, né, tia? Você viu? Levantei a bola pra você cortar, né, velho? Nós é bom demais, mano. Vamos pra Olimpíada, assim. Aí. Os ruins a gente esconde. Mas, ô Cleiton, uma cara, assim, eu te conheço já há muito tempo, né, cara? A sua história é bastante inspiradora, assim, né, desse ponto de vista. Quer dizer, trabalhava lá na fazenda com seus pais, depois foi fazer agronomia, fez o curso agrícola também, né, o curso técnico agrícola, e hoje você trabalha com o mercado de um dos institutos mais conceituados, institutos de economia mais conceituados do Brasil, né, cara? Eu já trabalhei no IMEA, entendo muito bem como a banda toca por aí, né, o jeito que são feitas as coisas, né, mas acho que seria bem legal, cara, para quem ainda não conhece o trabalho que o IMEA realiza, explica para a gente como que funciona o Instituto, quais são os dados, enfim, o que vocês fazem aí hoje, né? Até para a turma saber onde buscar as informações também. Maravilha, acho que é uma boa mesmo. Então, para começar, que a gente gosta de desmistificar que a gente é um instituto privado. Realmente todo mundo acha que a gente é público, recebe dinheiro do governo, mas a gente é um instituto privado mantido pelas entidades de classe do setor. Então, realmente, a gente, aqui, se a gente for olhar no que a gente chama no board, no conselho do IMEA, está realmente as pessoas que aportam recursos todos os anos para a gente continuar tocando os trabalhos, os projetos que a gente desenvolve, que é a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, a Associação dos Produtores de Soja e Milho aqui do Estado de Mato Grosso, a ProSoja, a Associação dos Produtores de Algodão, que é a AMPA, e a Associação dos Criadores de Bovinos aqui no Estado. Então, esses são as pessoas que deram origem todo o Instituto lá, ainda em 2008, quando passou para essa reestruturação, que todo mundo decidiu basicamente criar e dar forças para o Instituto, ao invés de construir um departamento estatístico, um departamento técnico voltado para análise de mercado. Então, estruturar uma instituição à parte, isenta, e que, se a gente for olhar hoje para dentro dos institutos de entidades de classe, tem um respeito muito grande no mercado, que a gente, por mais que a gente tenha manutenção, a gente tem liberdade de trabalhar e não tem influência com relação aos dados publicados dentro do Instituto. Então, isso é muito gratificante, principalmente as pessoas que trabalham lá, elas têm uma certeza e uma tranquilidade muito boa quanto a isso. E aí, para a gente falar em relação aos projetos, né, então, o que a gente faz, se a gente for separar, o IMEA ele tenta coletar e tenta levantar todas as informações ligadas ao agronegócio de Mato Grosso, olhando sempre as principais cadeias. A gente não consegue ter braço para levantar de tudo, mas se a gente for elencar as principais cadeias produzidas aqui no estado de Mato Grosso, a gente tenta ter acesso e gerar dados e estatísticas, tanto olhando para o setor, quanto para os produtores de maneira geral, conseguirem ter acesso e fazer, principalmente, um controle, um benchmark das informações que a gente desenvolve. Então, o que a gente vai levantar e toca lá, se a gente for elencar aqui, assim, primeiro, é os preços de todas as commodities do estado, então, soja, milho, algodão, pecuária, de corte, seja ela para gado gordo ou reposição.
Então, levanta isso periodicamente, então, praticamente, as cotações a gente tem todos os dias. Alguns levantamentos a gente tem semanais, olhando para a reposição, alguns outros produtos mais estáveis, digamos assim, e outros dados estatísticos de produção. Então, área, produtividade, produção, estimativas, quanto que o Estado vai gerar. Olhando os dados de custo de produção, também a gente tem um projeto muito importante com o Senar, que é o projeto Rentabilidade Meio Rural, que a gente desenvolve e trabalha todos os dados de custo de produção, olhando para o Estado, que ele é gigantesco. Se a gente for olhar o Estado, às vezes um custo de produção que tem numa região é completamente diferente de outro, por conta das características. Então, se a gente for olhar, esses são os principais dados que a gente levanta periodicamente. E aí surgem alguns projetos mais esporádicos. Se a gente fosse elencar alguns aqui de maior importância, que o mercado costuma olhar isso com muito bons olhos, um deles é o Outlook dos próximos 10 anos, então a gente já tem mais de 10 anos que desenvolve esse material. Então, como que a gente imagina que o Estado vai crescer, quais são as condições, quanto deve evoluir, principalmente para dar se a gente for olhar o olhar para os próximos 10 anos, assim, como que a gente enxerga o futuro do Estado, tanto em produção e seja escoamento, exportação, mercado interno, quais são as estimativas que a gente gera para isso. Outros materiais aí surgem realmente dependendo da demanda do mercado. Outro material também legal, que é o Guia do Investidor. Então, quem está disposto a investir no Mato Grosso, quer conhecer as regiões, quer conhecer a estrutura do Estado, é um bom material para começar, olhando principalmente para o Estado, para o foco do agronegócio aqui em Mato Grosso. Então, se a gente fosse elencar, acho que seriam assim, dessas duas estruturas, né? Os dados mais periódicos, que o produtor, todo mundo consegue ter acesso pelo nosso site, e alguns materiais mais dos projetos mais esporádicos que aí surgem com relação à demanda e com uma data já um pouco mais espaçada, de certa forma. E aí, acho que dá para até colocar, e também acho que a gente esqueci de comentar lá no começo, até a gente estava discutindo isso antes, de importante, a gente não é um instituto jovem, né? Então, esse negócio começou lá em 98, esse ano completou 24 anos, então tem toda uma história por trás disso, desde as pessoas que imaginaram um instituto do jeito que ele é hoje, tem toda uma história que foi construída e que a gente está colocando nosso tijolinho hoje, conseguindo tentar ampliar dados, levantamentos, qualidade, que é o nosso foco também com relação às informações que a gente levanta. Acho que de um resumo seria isso, Paulo. Massa. Cleiton, vou pensar uma palavra que tu falou no meio da tua fala aí, que a gente, eu vou ser repetitivo aqui, né? Mas é um ponto que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios e que a gente considera muito importante que o produtor tenha um olhar voltado mais para a rentabilidade do negócio, né? Ao invés de pensar só em aspectos técnicos da propriedade, como é o caso da produtividade. Como é que vocês enxergam essa questão aí e de que maneira essas informações que vocês geram lá no IMEA, elas podem auxiliar o produtor, cara? Esse é um ponto que você tocou importante, a gente frisa em todas as falas que eu normalmente faço, que a gente conversa com produtores, o que importa é o dinheiro que fica no bolso, né? Não importa o quanto que ele produziu, às vezes ele pode produzir menos e ter uma rentabilidade muito melhor, sofrendo um risco muito mais baixo. Então, realmente, essa é uma discussão, a gente enxerga isso de uma maneira muito clara e tenta repassar isso ao produtor. Às vezes ele esquece, né? Se a gente for olhar o pilar, os 3 pilares lá da rentabilidade, que é a questão de custo de produção, que é a produtividade e o preço negociado, às vezes o produtor está focado principalmente no pilar da produtividade, esquece todo o resto da estrutura, e sendo que tem um impacto muito significativo na linha final, lá, quando que vai ficar dinheiro no bolso dele. Então, a gente tenta trazer isso, primeiro, quebrar esse conceito e desmistificar isso com ele. O segundo, acho que o principal dos dados, que a gente sempre costuma fazer, o e-mail, às vezes a gente tem reclamações dos produtores, olha, meu preço, meu custo não é esse que você tem no site. Eu acho que dificilmente a gente vai acertar realmente um custo de um produtor, dificilmente o preço que ele vai negociar, porque a gente está olhando sempre para benchmarks, para comparativos de preço, média, tá? Principalmente média de negociação, média da cidade, às vezes média de região. Então, essas informações que a gente publica lá, principalmente olhando para custo de produção, e outro indicador também importante, que é os preços negociados, que a maior parte dos produtores fazem os negócios mensalmente, e a gente consegue monitorar isso, para ele tomar como parâmetro se ele está fazendo um bom ou um mau negócio.
Então, principalmente os dados que a gente tem disponível lá, a gente até mudou umas estruturas, tentando fornecer isso via Excel, para ele ter uma facilidade para trabalhar, às vezes informação lá dentro de custo de produção, que é um material bastante robusto, para ele trazer essa informação para dentro, se ele não tem estruturado daquela forma, para ele repensar o que ele tem lá dentro e que ele pode se adequar, e aí comparar as informações olhando realmente, olha, se eu tiver acima do que o IMEA está divulgando, eu estou fazendo um mau negócio. Porque aquele número primeiro do custo de produção, ele é um custo balcão, então é que a gente liga para as revendas, e o segundo é que ele é uma média daquele mês. Então, normalmente, se o produtor tem um custo mais elevado que aquilo, olha, tem um sinal de alerta, e um sinal de alerta vermelho, tem uma coisa errada, eu preciso me parar para planejar, porque alguma coisa está saindo fora do controle. Então, e as informações de comercialização de dados mais estratégicos voltado para o produto final que ele está negociando, seja soja, milho ou boi, olhar realmente como que o mercado está reagindo e como está sendo as negociações médias dele, se ele está fazendo digamos assim, um ponto fora da curva, como que ele está reagindo em relação a uma manada, digamos assim, dos produtores ao longo de todo o processo. Então, o ponto final, acho que a palavra que fica aqui é comparativo, é benchmark que ele pode fazer com essas informações para ver como está a saúde financeira do negócio dele. Sempre lembrando que aquele valor ali que vocês divulgam, ele já é um teto, né, cara? Então, exato. Ele é o benchmarking o cara tem que estar abaixo daquilo ali, né? Primeiro que ele tem que ter os números dele para chegar ali. E aí chegou ali, ele tem que estar abaixo, né? Exato, a gente olha ele como um limítrofe, né? Se a pessoa estiver negociando acima daqueles valores para custo de produção, é um sinal de alerta que a gente está falando primeiro. Não que ele não possa ter, tá? Mas ele pode, assim, olhando para as médias do sistema, se ele tem o mesmo padrão de pacote de insumos, de tecnologia aplicada que todos os produtores médios estavam, isso aí ele já está fora. Agora, se ele faz um investimento às vezes maior, busca produtividades muito maiores do que a média, aí sim ele tem uma maneira de trabalhar, mas normalmente não acontece isso. Os produtores, normalmente, quando a gente olha, esses casos são mais específicos, ele tem um controle muito maior do que os demais. Então, normalmente está acima, é um sinal realmente de alerta, porque a situação está crítica. O Cleiton, eu acho que, então, você escutando o que está falando, é bem claro, assim, de que o produtor consegue enxergar lá no site do IMEA quais são os custos, né, médios ou atuais, assim, como está falando do balcão, mas que não tem como ele querer usar isso para entender se ele está tendo, se a rentabilidade dele está boa ou não, se ele não tiver os números dele, né? Ele precisa, de qualquer maneira, minimamente descobrir quanto que ele está gastando, né? Pensando nisso, assim, né, até partindo do levantamento que tu faz, então o que o produtor tem que trabalhar para conseguir ter esses números? Isso que você comentou, Jonas, é um ponto muito importante, a gente frisa, né? Nesse momento, assim, a gente sabe que os produtores têm melhorado muito esse controle. Eles têm evoluído sistemas, têm acompanhado, têm feito investimentos, mas mesmo assim a gente vê ainda produtores que ficam aquém do que a gente espera no nível de controle e gestão da propriedade. Então, esse passo, acho que ele é inevitável. Se o produtor não fizer isso, cara, ele já realmente está navegando ao mar aberto, sem bússolas, sem saber para onde ele está indo. Então, o primeiro ponto é realmente controle de todos os gastos, nem que seja o mínimo, realmente. A gente tem diferentes níveis de produtores, nível de tecnologia, né? Às vezes o produtor não se adapta ao sistema, mas ele pode fazer o controle realmente só das notas, colocar as caixinhas lá de entrada e saída, fazer o fechamento no final da semana, no final do mês fazer todo um controle, um registro da propriedade. De alguma maneira, ele tem que encontrar ferramentas que ele faça esse controle. Acho que é o primeiro passo. E o segundo, ele pode realmente olhar e fazer as comparações de benchmark, olhar toda a estrutura, seja com o número do IMEA, tem outros números no mercado para ter uma noção. Às vezes o Conab também consegue trazer alguns dados para o Estado. Então, mesmo que não seja realmente do IMEA, seja de qualquer outro estudo, fazer esse benchmark é importante para ele saber se comparar. E aí sim ele conseguir começar a definir estratégias, saídas ou possíveis soluções para alguma coisa que possa estar saindo do controle ou errado conforme a operação. Acho que esse é o caminho. Esses levantamentos que vocês fazem é tudo errado, lá em casa é tudo diferente disso, cara. Como que vocês fazem esse levantamento assim? Não pode.
A Quantas gente ouve vezes por muito. semana você recebe essa ligação? Nossa, eu recebo algumas. Esse é um desafio. Quem trabalha com pesquisa, acho que sabe disso, mas é o que a gente tenta trazer e explicar para o produtor. Primeiro, a gente acho que até vale o espaço aqui para explicar como é que a gente chega no número de pós-produção para vocês entenderem o desafio de chegar no número final para o produtor. Primeiro, que a gente está olhando para uma prioridade modal. Então, a gente visita municípios-chave no estado de Mato Grosso, pensando por volume de produção. Então, a gente viaja, acho que no ano passado a gente fechou 18 municípios que a gente viajou fazendo painéis de custo de produção de um estado que tem 141 municípios. É uma representatividade grande. Não é tanto quanto a gente gostaria, mas já é um bom começo. E a equipe vai lá visitar nessa região e constrói uma propriedade modal daquele município. O que é uma propriedade modal? É a propriedade modal que mais aparece naquela região por características de tamanho, de estrutura, de perfil, número de tratores, maquinários, funcionários, pacote tecnológico, manejo, e constrói tudo isso e a gente volta para monitorar ao longo de um ano toda essa propriedade que a gente constituiu, olhando os custos de produção. Então, se o produtor às vezes não consegue se enxergar nisso, é porque ele está fora da propriedade modal. Mas, de uma maneira geral, ele é um bom parâmetro, olhando para a média de estado, e vai conseguir, pelo menos, entender um custo por hectare ali razoável, e consiga trazer as informações realmente para ele ter como parâmetro. Isso que a gente fala. Então, e aí, o fundo é reflexo, olha, se você quer ter controle, quer realmente olhar para a sua propriedade, você tem que fazer esse controle. Se ele não conseguir fazer o próprio controle, isso dificilmente nós vamos conseguir ajudar ele nesse processo. Porque imagina se a gente trabalha já hoje levantando informações médias, uma equipe que tem 38 pessoas, que o Paulo conhece, o Gabriel também conhece, o pessoal trabalha incansavelmente, realmente, para levantar todas as informações e constituir os relatórios, dados, processos, se a gente for entrar a nível de produtor, o desafio que a gente coloca na operação. Realmente, o nosso objetivo, nesse primeiro que a gente tentou construir, realmente, é esses parâmetros, para trazer um norte, uma noção do mercado e conseguir trabalhar. Cara, eu queria só puxar aqui, Gabriel, rapidão, porque assim, o Clayton falou bem en passant, né, como que funciona esse levantamento, cara, e permita-me falar que é foda pra caralho, entendeu? Claro, fale da sua experiência com custo de produção. Porque é o seguinte, cara, eu faço, essa é uma metodologia, dentre todas que existem, seria maravilhoso, né, se todos os produtores tivessem os dados, a gente tivesse estudo integrado e parará, piriri, pororó. Mas não, cara, a gente tem que pegar 2, 3 caboclos, ir na cidade, marcar uma reunião e assim, cara, ficar 4, 5 horas muitas vezes montando uma propriedade, porque não é assim, simplesmente chegar lá, os caras vão ter o dado. Não, você tem todo um roteiro de perguntas. Qual que é a propriedade, se você sair andando aqui 200 quilômetros, qual que vai ser a propriedade mais comum que você vai encontrar? Uma propriedade de 1.500 hectares. Aí você vai montar toda a benfeitoria delas, vai montar todas as máquinas que aquela propriedade existe, né? Toda a parte física dela você vai montar como se fosse do zero. Depois disso, você vai pegar, fazer todos os manejos, todos os produtos, preço dos produtos. Cara, é um trabalho muito complicado de ser feito. E assim, eu brinquei aquela hora, né? Falando, mas isso aí tá errado, não sei o quê. Porque assim, cara, é uma das maneiras mais baratas de fazer esse tipo de levantamento. E ao mesmo tempo é caro pra caramba, então você imagina quanto que custa para fazer um censo, por exemplo, né? E assim, para você tomar paulada de gente que nem tem a própria informação, né? Hoje eu tô de fora, eu posso falar, tá, Cleiton? Mas, cara, eu acho que esse cara ligando aí, o Japa, assim, esse cara que tá reclamando, que tá metendo pau, aquele que é o produtor de verdade e tá, claro, né, com um pouquinho de vontade de fazer melhor, ele é reflexo até do ótimo trabalho que é feito. Assim, ele mostra que alguém está olhando para esses números e está, de alguma maneira, incomodado com eles, né? Que isso, sabe, tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Claro, fora questões que a gente já sabe que são... que estão passando ao lado disso aí, que são questões políticas, que não tem a ver exatamente com custo de produção. Tem mais a ver de achar que o IMEA faz um bom trabalho ou não faz e tal. Mas, assim, o produtor que faz essa reclamação, eu acho que é um produtor que já está conseguindo ter, pelo menos, uma visão de que ele tem que entender o que está acontecendo. Então, dentro daquela lógica do problema é oportunidade, aí o Gabriel gosta muito,
eu acho que esse cara que está incomodando aí, ele é uma oportunidade, ele está mostrando assim, o quanto que o trabalho está sendo bem feito. E outra coisa que eu queria levantar também, que o Clayton falou ali, né, que o cara, mas o custo tá muito diferente. Cara, eu tenho um certo receio, assim, o cara tem que estar, ou, como o Clayton falou, investindo, mas daí aí tem a questão, mas assim, ó, tem a questão de investimento, né, que é investimento, que não é custo de produção, que é investimento, e tem o custo de produção, né, que está ligado com a produção. A criatura tem que estar fazendo um investimento em custo de produção muito alto para ele disparar tanto de um custo médio de produção, digamos assim. Porque o custo médio de produção é por hectare. Então, se o cara tem 1.000, 1.500 ou 2.000 ou 500, cara, olhando os números, agora falando de SCAD Agro, por exemplo, a gente pegando clientes assim, a gente olhando os números dos custos de produção, né, dentro de uma determinada região, não foge muito, cara. O desvio é muito pequeno, assim, não tem um desvio muito grande. Então, só que assim, o cara tem que estar controlando, né? Ele tem que estar controlando corretamente isso aí, ele tem que estar fazendo esse trabalho, o controle financeiro lá e tal, o controle de custo de produção, etc., de forma, assim, que aquele número passe verdade. E automaticamente, para frente daquilo ali, passe verdade lá para o e-mail, para qualquer outro instituto que for fazer. E eu ia te fazer uma pergunta dentro dessa questão aí, Clayton. Vocês, assim, dentro dessas pesquisas que vocês fazem, ou se, mesmo que não faça essa pesquisa, mas vocês conversam com centenas de produtores rurais, vocês têm uma ideia, assim, de quantos % dos produtores fazem formalmente esse controle, assim, esse controle de custos? Formal mesmo, assim. Seja numa planilha, seja em software, mas faz um controle formal de custos. Tem uma pesquisa bastante antiga que até surgiu com o Sebrae, esse dado, acho que é a última informação que a gente tem disponível. A gente até controla, mas olhando para o estado de Mato Grosso, é bastante difícil de ter esse número. Mas a gente tem uma grande fatia, isso não é naquele último dado que era mais de 50% dos produtores ainda não faziam um controle de gestão de custos, que era uma coisa bastante assustadora olhando para um todo, tá? Mas eu acho que a última informação foi essa. Depois disso, a gente não teve nenhum controle, nenhum dado mais preciso em cima disso. Mas acho que assim, tem 2 pontos que eu queria colocar. O primeiro, acho que até trazendo um pouquinho do que a gente conversou antes, o Jonas tocou nesse ponto, o Paulo também trouxe. Eu gosto de receber esse tipo de ligação. Quando um produtor liga aqui para falar, olha, o meu custo não bate. Primeiro que a gente mostra e expressa para ele o nosso posicionamento perante as dificuldades no levantamento de custo de produção e quanto que ele está realmente, para ele olhar o custo dele como um todo, olhando para as médias, para que ele entenda todo o processo. E o segundo, e acho que é o ponto principal, a gente não é perfeito também. Então, a gente está ali para aprender e está para ouvir o produtor que realmente traz essa ponderação. Às vezes ele tem razão realmente em algumas coisas. A gente olha para dentro, revisa, reflete, olha, se realmente fizer sentido, a gente vai fazer alteração. Se não fizer sentido, a gente tiver certeza quando a gente estiver publicando, a gente vai continuar aquele posicionamento e vai dar um retorno para ele. Acho que são 2 pontos que dão esse reforço, principalmente para dar esse espaço de discussão, e o segundo, para dar esse reforço, olha, estamos ouvindo e a gente está aqui para melhorar constantemente no processo. Legal. Eu fiz esse levantamento de bola aí justamente por causa disso, né, Cleiton? Porque, assim, na verdade, o que muitas vezes a gente vê como uma crítica e leva para dentro como se fosse um negócio ruim, na verdade não é, né? E tem esse ponto, cara, que muitas vezes a gente... como é que é o nome daquele do fera lá? O Tejon. O Tejon, ele fala um negócio, cara, que eu acho muito interessante. Ele fala assim que é um incômodo, né? Se o cara não analisa e não acompanha os dados do IMEA, cara, ele tá no limbo, né? Tipo, para ele tá tudo beleza. Ele não sabe que aquilo ali é um incômodo. A partir do momento que ele vê o dado
e aquele negócio fala, pô, mas esse negócio não tá certo, né? Pô, você já gerou um incômodo no cara, né? A mesma coisa a gente tá falando aqui todo mês, falando sobre gestão rural. A gente fala todo mês sobre um negócio, cara, de repente alguém fala assim, porra, é verdade, né, cara? Eu precisava melhorar esse negócio lá em casa. Então, eu acho que esse incômodo, acho que o IMEA e qualquer outro instituto, né, cara, ele tem esse poder de gerar um incômodo no cara, né, cara? E a gente recebe vários feedbacks, né, Paulo? Nossa, chamei tu de Paulo agora. Fim da várzea. Hein, Japa? A gente recebe muito feedback aqui, bem nesse sentido, né, cara? Do cara mandar um feedback assim, cara, nossa, eu tava escutando tal episódio, bicho, cheguei a passar mal, porque tá feia a coisa que vou ter que dar um jeito e tal, não sei o quê. Então, o cara olhar justamente para esse número aí e achar ruim, o Jonas, né, falou um negócio certo, porque ele olhou para algum lugar. Achar já é fantástico. Né, ele olhou para algum outro lugar e, cara, não pode. Ou ele tá numa situação pior ainda, né? Que é assim, ó, 6 mil por hectare, sabe? 6 mil por hectare o custo. Não pode. Não pode isso, não. Se for, eu já ia estar quebrado. Aí daqui a pouco o cara tá quebrado, né? e ele não sabe. Viu. Tipo, ele acordou ali. E deixa eu fazer mais uma pergunta dentro dessa aí. Cleiton, a metodologia do IMEA, a gente até conversou já outro dia lá até lá no Japa lá, nós tava lá e tu tava lá, foi quando eu até conheci tu, e a gente trocou uma ideia e tal, mas eu não te perguntei sobre isso, e também nunca perguntei para o japonês sobre isso aí. A metodologia do IMEA, ela pautada nesse processo de pegar preço balcão e tal, porque vocês não têm como pegar via produtor ou porque a metodologia é baseada nisso mesmo? Tipo, se os produtores fossem organizados e tal, e vocês conseguissem esses dados de forma orgânica, etc., seria possível fazer assim, ou a metodologia não leva isso em consideração, digamos? Não é esse o objetivo? Seria plenamente possível. Seria fantástico, né, cara? Acho assim. Possível, eu vou fazer minha correção, não é possível, porque se fosse possível a gente conseguiria fazer isso hoje, mas seria realmente incrível conseguir fazer isso. O nosso sonho é que a gente consiga, até a gente debater um pouco lá, a gente trouxe isso, com o avanço da tecnologia, a gente conseguir ter acesso e os produtores de maneira orgânica, olha, querer contribuir com enviar, né, cara, esses dados. Eu quero contribuir com a IMEA para a IMEA realmente fazer um dado melhor, fazer um dado, uma informação que vá ao mercado para me auxiliar de uma maneira mais real, certo? Tanto para benchmark, às vezes, quanto para políticas públicas. Depois uma coisa que eu gostaria de falar sobre isso, porque exatamente, às vezes os produtores não percebem como que isso vai gerar um retorno indireto para ele. Mas só olhando para o dado, especificamente, por que a gente vai para o balcão, como que a gente trabalha. A gente não tem o dado do preço médio negociado para o produtor dos insumos. Então, a gente parte para quem a gente tem acesso e acabam fazendo realmente esse apoio à IMEA, que são as revendas e as trades de uma maneira geral. Ele entende e percebe que se ele contribuir com o dado e formação do custo de produção, ele vai ter um indicador tanto de parâmetro para ele mesmo, quanto para os produtores que ele atende. Então, por isso que a gente tem uma parceria muito grande com eles em relação de fornecimento de informações e troca realmente desses dados para que a gente consiga construir isso lá dentro. E o nosso sonho é que os produtores chegassem isso, olha, eu consigo hoje, eu quero entregar para a IMEA, aproveitem minha informação, utilizem. E aí um ponto que também desmistificar o produtor aqui, acho que é um espaço legal de fazer isso, o dado dele nunca vai ser divulgado. Jamais. Até porque ele não vai com a tag lá de, é do fulano isso aqui, né? Porque exato, é um dado geral. Só vai chegar lá dizendo que é de soja, que é de uma propriedade de X hectares, da região X. Pronto. Ele vai para tanto. Tem todo um processo para garantir a anonimização da informação, que ele nunca seja identificado e que isso nunca retorne para uma pessoa conseguir identificar esse processo. Então, que é o que a gente... Antes mesmo da LGPD, a gente tinha um processo, o Paulo lembra muito bem disso,
muito ético, porque a gente imaginava e já trabalhava com isso, porque entendemos que o produtor tem que ser protegido nesse processo. A gente não pode identificar ninguém, a gente não pode identificar uma empresa, uma trade, uma cooperativa ou uma revenda, porque ele é uma parte importante do processo de entrada de informação. Se ele ser lesado, se ele ser impactado, ele quebra toda a confiança, toda a estrutura que a gente tem hoje, principalmente que eu também não comentei lá no início, esse dado, a gente não paga ninguém, a gente não dá retorno para ninguém no sentido de financeiro, monetário, a gente é realmente uma base de confiança. Olha, eu vou te entregar o meu dado e você vai me devolver uma informação média, uma informação geral tratada depois, que eu vou conseguir aproveitar isso dentro da minha atividade. Então, acho que esse é o grande trabalho que a IMEA desenvolve, é construído na base da confiança. Beleza, deixa eu te fazer agora uma pergunta aqui. Hoje, vocês têm uma maneira, vocês enviam, por exemplo, uma planilha lá para o produtor preencher e mandar de volta para vocês? Se ele tiver interesse, a gente envia o nosso processo lá de produção. O ponto a maior parte dos produtores ainda nem estão, não conseguem fazer esse tratamento tem de dados informação por conta própria. Não tem informação. Porque assim, ó, quem está agora nos ouvindo ou nos assistindo, que é produtor rural, esses dados, né, essas informações, porque assim, o que isso vira informação, na verdade, né? São dados que se entrelaçam lá depois e viram informação. Essa informação, cara, para entidades, governo, todo mundo vai usar para direcionar política pública, para direcionar investimento, energia, ações. Então, assim, é muito importante, assim, quem tem o dado, quem tem esse dado, e a gente sabe que é pouca gente, né? A última, por exemplo, assim, vamos falar de software, tá? A última pesquisa que eu tive acesso falava que somente 6% dos produtores rurais do Brasil tinham um software de gestão, né? Uma coisa mais estruturada, assim. Uhum. Mas assim, ó, se o cara tem planilha lá, tá estruturadinha e sabe quanto que ele pagou de semente, de fertilizante e tal, cara, se tem esse dado e o IMEA mandou, né, no estado do Mato Grosso, no caso, né, mandou lá a planilha, preenche e devolve, porque isso é o que vai direcionar todas as ações de entidades como a ProSoja, como o próprio governo, enfim, né? Todo mundo vai poder confiar, assim, olhar para esse dado, e mesmo o dado de hoje, ele já serve para isso. Então, assim, se tu acha que o dado tá errado, ajuda a melhorar ele, cara. Vai lá e, né, bota, né, ó, levanta a bundinha da cadeira e, ó, tá aqui o meu, bota aí, entendeu? Vai ficar muito melhor. Isso vai retornar. Claro, e vai retornar como benefício para o produtor. Lógico, vai voltar para ti, pô. Isso aqui é para pontuar dois, assim, só para os produtores que nos acompanham, todo mundo está acompanhando a gente entender o processo e como que isso pode gerar no final uma ação para ele. Por exemplo, eu tenho compromisso todos os anos, como IMEA, de construir, a gente chama lá, faz isso via ofício, mas é o ponto que as ações que nós esperamos para o próximo plano safra. Então, lá em meados de abril e maio, o IMEA praticamente faz uma análise do ano passado inteiro, avalia como foi, principalmente o custo de produção, preço negociado, rentabilidade do setor, avalia as ações de políticas públicas que a gente imagina em conjunto com a Federação da Agricultura, em conjunto com a ProSoja, a Climate, a AMPA, e constrói as ações que imagina que o próximo plano safra tem que contemplar para a gente auxiliar o produtor. Vou dar um exemplo desse ano, que a gente trouxe lá 2 discussões, uma delas até foi atendida, porque seria a maioria de todos os produtores, mas a segunda não foi, mas é um ponto que a gente briga há um bom tempo com relação a isso, que é a primeira, em relação ao aumento de recursos, se a gente for olhar de um ano para o outro, a mesma quantidade de recursos para financiar a área de soja ou de milho que no estado de Mato Grosso perdeu o poder de financiamento da mesma quantidade, porque é um recurso muito superior, é por isso que a gente viu um incremento nisso no Brasil como um todo. E o segundo é o número, se a gente for olhar, por exemplo, aqui o produtor de Mato Grosso ele tem um perfil de necessidade de crédito maior, mas que se ele for entrar no crédito livre, lá, recursos, não, crédito livre não, desculpa, o crédito para maiores produtores, que é o limite de 4 milhões por CPF,
a gente estava fazendo uma análise mostrando para o governo federal que, olha, esses 4 milhões, eles representam, já não conseguiam atender um produtor modal do estado de Mato Grosso, de 1.000 hectares de soja e 700 hectares de milho. Ele conseguia financiar 70% da safra lá no passado, e se a gente continuasse, ele conseguiria ter um financiamento de apenas 44% da área no próximo ano. Então, mostrando que isso, olha, essa conta está fechando e a gente precisa alterar esses valores porque o produtor de Mato Grosso vai ficar desatendido e a gente precisa entender que isso aqui é importante. Então, essas ações que a gente faz, que às vezes não vão à mídia, também são de relevância porque são os dados construídos junto com o produtor lá atrás, no município, que ele ajuda aqui a ficar numa reunião de 4 horas, construindo, elaborando, que no final pode gerar um potencial, uma mudança de um driver lá que pode auxiliar ele. Um outro caso que, graças a Deus, a gente não precisa há muito tempo, mas o IMEA sempre foi responsável por fazer isso. Por exemplo, quando a gente tinha PGPM, Política de Garantias de Preço Mínimo aqui no estado de Mato Grosso, do milho, que a última aconteceu em 2016. Então, todos os leilões de milho eram balizados por preços que o IMEA levantava. Então, o IMEA ficava responsável por levantar o preço do milho do dia para balizar os leilões da Conab e os leilões no Brasil para realmente conseguir garantir o preço mínimo no estado de Mato Grosso a ser pago realmente para o produtor não ficar, na época ficava no prejuízo, mas conseguir tentar reduzir os prejuízos que a atividade estava passando. Então, que são ações que às vezes o produtor não percebe que nós estamos lá auxiliando, tentando dar suporte para ele, mesmo que indiretamente, tentar construir, e seja uma política ou seja uma ação para dar retorno à atividade. Então, acho que são 2 grandes exemplos assim, que a gente passa muito bem por isso. E o outro, acho que sem também, não preciso nem dar exemplo, acho que o Paulo também pode citar isso, o governo de Mato Grosso é um dos maiores demandantes das informações do meio. Então, principalmente porque o governo, às vezes, não tem informação da agricultura, da agropecuária do estado, ele socorre, se dá esse suporte ao IMEA para a gente conseguir colaborar para ele construir e ajustar as políticas aqui do estado, realmente porque enxerga que o setor, de novo, que a gente volta lá, apesar de ser um instituto mantido pela atividade, pelo meio, que consiga dar informações de relevância, informações de qualidade para ele dar suporte às políticas dele. Então, acho que são pontos assim que a gente fosse elencar, seriam de extrema importância para o produtor que não consegue perceber isso no dia a dia, porque está lá intrínseco, às vezes está indiretamente ligado em reuniões, em agendas, em propostas estratégicas que surjam indiretamente. Eu acho que também, Cleiton, essas informações aí extrapolam um pouco também só a questão de custo, produtividade e tal, porque vão também ao relacionamento do produtor com a sociedade também, né? Porque a gente tem muita informação furada, muita fake news aí e tal, e que se a gente for olhar os números verdadeiros, né, os números que o IMEA tem, por exemplo, ajudam muito a combater isso, né? Assim, fazem estão nessa linha de frente também para isso. Exato, seja ela arrecadação de impostos, é um exemplo, às vezes a gente recebe que o agro não paga imposto, caramba, vamos lá, destrincha todas as informações, mostra que a gente paga imposto, que a gente ajuda a sociedade, onde que a gente tinha um estado lá no passado e que hoje o estado gera um potencial enorme por conta do agro. Outro dado que também, acho que nem cabe citar subsídio, aqui. É tudo subsidiado, é tudo subsidiado. Essa aí é a maior fake news, né? O agro está devastando o estado de Mato Grosso, aí você vai mostrar realmente onde é que está a preservação, onde é que estão as áreas que os produtores ainda mantêm intocada, que ele é o principal que auxilia a preservar o estado de Mato Grosso. As pessoas, olha, aí fica olhando assim, ó, é algo em torno de 40%, não é? 40%. No estado de Mato Grosso. Né? Que os produtores, que está sob o cuidado do produtor rural. Tutela. Tem algumas áreas que ainda dessas áreas são devolutas, mas a maior parte desses 40% está na mão de produtores. Cara, que loucura, né? E aí os caras falando mantido, que o produtor é contra o meio ambiente. Exato. Mas, enfim, né? É como tu falou, não dá nem para começar a falar nisso. Né? Não dá. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Pra gente ir pros finalmente aqui, cara, eu não queria deixar de falar disso, porque a gente falou do levantamento de preço, né, que o IMEA faz, falou dos custos de produção,
mas vocês fazem uma série de monitoramentos também de comercialização de produtos agrícolas, de Uhum. insumos, né? Muitos os mais importantes e tal. Acho que pegando esses três pilares, né, que você colocou da rentabilidade, né, quais dicas daí você podia deixar o produtor, né, para aproveitar essas informações, de que maneira ele, assim, já contou várias maneiras dele se beneficiar, né, cara, mas um recado final, vamos dizer assim, né, aquelas dicas que você deixaria aí para o Perfeito. produtor entrar ali e se beneficiar dessas informações, cara. Certo. Assim, eu acho que o que a gente costuma trabalhar, né, do produtor, se a gente fosse elencar, acho que de ações principais, a gente discutiu, primeiro, é ter controle das ações dele, então, da propriedade como um todo. A gente está falando desde custo de produção, monitoramento, de fluxo de caixa, toda a estrutura da propriedade. Acho que isso é imprescindível. A gente nem precisa passar por isso, porque se ele não está fazendo isso, e é um ponto que a gente discute também com relação a esses últimos 2, 3 anos, né? Que são anos excelentes que escondem a ineficiência do produtor. Aí, quando a gente vai entrar nos próximos anos, que na nossa visão pode ser anos mais apertados, principalmente 2023/24, começar a mudar um pouquinho o cenário, a gente começa a ver quem está de calça curta. Então, essa atuação do produtor é imprescindível. Se ele não está fazendo, acho que esse é o primeiro passo. Segundo, as informações que você tocou num ponto importante, que é a gestão. A gente até estava discutindo isso lá, participando da feira lá em Colíder ontem, e discutindo sobre não seria bem uma central, que o pessoal estava comentando que central de pool de compras, mas central de inteligência. Quando a gente está falando de inteligência, o processo de analisar como está o comportamento de mercado, e aí esses dados de comercialização, sejam eles preço, evolução dos negócios, aquisição de insumos, comportamento do mercado. Então, como que o produtor está se posicionando em relação a isso, em relação aos demais, a gente consegue mostrar para ele, fazer esses benchmarks históricos, quais são os posicionamentos do mercado como um todo, se o produtor está comprando mais antecipado, não está comprando tão antecipado, aonde ele está mirando, quais são os meses de maior negociação, quais são os meses de melhor preço, quais são os meses de melhor relação de troca. A gente consegue fazer esse cruzamento de dados para transferir, digamos assim, essa inteligência para ele tomar a decisão. O MEA não toma essa decisão para ele, certo? Porque cada um está numa região diferente, está numa localidade, tem uma estrutura de pagamento diferente, a gente não sabe, não consegue interferir nisso. Então, a gente basicamente tenta entregar esse dado, essa informação para ele. Olha, eu consigo fazer isso agora, não consigo fazer isso agora, quando que eu me planejo, como que eu me organizo para colocar isso tudo e melhorar a operação da minha fazenda, da minha propriedade, para eu conseguir deixar dinheiro mais lá no final da linha e conseguir ficar com mais dinheiro no bolso. Então, acho que seriam assim, os dois pontos mais importantes na minha visão. Organização, e a segunda é preparação, assim, para uma operação mais inteligente e comparado com o que o mercado está fazendo para que consiga ter esse trabalho. E aí, o ponto é, tudo está disponível dentro do site do IMEA. Então, realmente fique à vontade, aproveite as informações lá no imea.com.br, vai ter essa informação. Ou, às vezes, quer ter um contato, quer conversar com o analista, tem o telefone do Instituto, que também é o WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para lá, que é o 6521232657. Basicamente, você vai conseguir ter acesso às informações pela um chatbot ali no WhatsApp, ou mesmo falar com o analista que não encontrou tal informação, a pessoa vai te orientar onde vai ter acesso a isso, ou até mesmo te mandar, se não estiver disponível no site, para conseguir te auxiliar a tomar uma melhor decisão e tentar organizar isso dentro da sua propriedade. Muito bem, cara, muito bem. Bom, Cleiton, eu sou suspeito para falar, né? O IMEA para mim foi uma grande escola e, assim, eu ia falar antes, mas eu deixei para falar agora, porque se vocês pegarem a evolução de Mato Grosso no agronegócio e a quantidade de tempo que o IMEA existe, ele é praticamente proporcional, né? Então, isso quer dizer que o levantamento das informações, os dados, a gente sabe, né, cara? Recebia muita gente de outros estados, né, para vir ver como funcionava o instituto, para criar outros institutos. Então, outros institutos foram criados a partir dessa ideia do IMEA, né? Então, assim, contribuiu muito para o crescimento do estado, cara. E, primeiro, assim, queria falar isso. Segundo, queria agradecer
seu tempo. A gente está gravando num sabadão aqui, você acabou de chegar de viagem. Eu sei que você está cansado, cara, mas muito obrigado aí por você participar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo aniversário do IMEA, né, que foi recente agora. E tenho certeza que foi um baita do episódio. E o pessoal conseguiu entender um pouquinho melhor como os institutos funcionam, né? Eu acho que esse é um ponto interessante aí também que a gente tentou trazer, né? Obrigado, cara. Imagina, a gente está à disposição e, de novo, as pessoas estão acompanhando a gente, às vezes têm a oportunidade, gostariam de conhecer o Mato Grosso, venham, e principalmente de um gaúcho que veio morar aqui em 2016, de que conheceu e se apaixonou pelo estado e que dificilmente volta. É um estado cheio de oportunidades, tem coisas legais, e também, principalmente, de que venham para cá, dá um pulinho lá, vem nos visitar, manda um telefone, um intimarque, combina realmente para conhecer não só a estrutura, mas para conhecer um pouquinho do estado, que a gente consegue trazer um pouquinho da visão, assim, estando aqui em Cuiabá, a gente consegue dar um panorama geral como que o estado está estruturado e como que está organizado o agronegócio aqui em Mato Grosso. Legal. Pô, eu queria agradecer também o Cleiton, né? Cara... Queria, não quer mais? Não, eu quero agradecer ele. Muito obrigado, Cleiton. Para mim foi um dos melhores episódios, assim, no sentido de clarear, sabe? De ligar uma luz, assim, sobre algumas coisas. E eu quero chamar atenção, assim, para quem está escutando nós, que é o seguinte, ó, a produtividade, ela é um pilar da rentabilidade. Ela é um pilar. São 3 pilares. A rentabilidade, para tu ter rentabilidade, para tu ter um negócio, tu tem que ter rentabilidade nesse negócio, senão tu não vai sobreviver nesse negócio. Então, assim, ó, são 3 pilares: produtividade, custos de produção e comercialização. Então, assim, ó, presta atenção nisso, tá? E olha para o teu dia a dia, para o teu ano, safra e tal, e vê quanto de energia tu tá colocando em cada um desses pilares. Por quê? Porque se tu tiver enlouquecido buscando produtividade a qualquer custo, o custo é um pilar. E se esse pilar não tiver bem estruturado, vai cair a casa, né? E lá atrás, eu não sei quantos episódios atrás, o Antônio da Luz falou aqui que isso que o Cleiton não quis falar, tá? Porque ele é um cara polido, assim, ele é um cara que ele cuida bem as palavras, mas o Antônio da Luz veio aqui e falou, cara, é nos anos bons que tu quebra. Tu quebra no ano bom. Aí dali 2, 3 anos é que tu vai descobrir que tu quebrou. E por que o cara quebra? Porque o cara sai gastando dinheiro, investindo e tal, sem olhar para esse pilar do custo de produção, né? Dos custos em geral, de investimento e tal. Então, assim, olha para o quanto de energia tu tá gastando em cada pilar desse e faz isso certinho, que o nosso objetivo aqui é tentar te trazer insights para que tu tenha uma gestão mais profissional possível do negócio, porque, volto a frisar, não é qualquer indústria urbana que passa a quantidade de dinheiro por dentro, que passa por dentro de uma propriedade de média para pequeno porte, tá? Não é qualquer indústria. Então, assim, ó, cara, é muito importante pensar esse negócio, esse conceito que o Cleiton trouxe hoje aqui, né, que o IMEA trabalha em cima aqui, rentabilidade, ela tem 3 pilares, assim, ó, para mim é o insight maior que fica aqui. Presta atenção nisso e vai com isso que tu brilha. Gabriel, deixa eu fazer você me deu uma luz aqui que eu não comentei, mas acho que o Ângelo sempre trabalha isso muito comigo, a gente conversa, debate, todo mundo acho que já deve ter ouvido ele nos episódios anteriores, mas é o ponto que eu vou convidar as pessoas, os produtores, a fazer uma conta. Faça uma variação simples. Se eu tiver um aumento de 1%
ou de 5% dentro de um preço, ou 5% de produtividade, ou redução de 5% no custo, qual o resultado que eu tenho? Olhando na linha final, qual que vai me dar mais retorno? Aí você para analisar justamente o que você colocou, aonde eu estou colocando energia. Então, se eu estou colocando energia num negócio que não vai me dar retorno, ou que pode me dar um retorno menor se eu considerar um outro pilar da rentabilidade, então tem que estar muito atento quanto a isso. Eu não vou dar o spoiler, eu gostaria que vocês fizessem essa conta. Se você olhar dentro dos pilares, vocês vão perceber o que está sendo gasto de energia hoje não é o que dá mais resultado. Perfeito. Muito bem. Olha, para mim encerrar aqui também, agradecer o Cleiton por fazer parte dessa nossa lista aí, que só cresce, né? De quem vem aqui para falar sobre gestão, e a gente repete, mas assim, sempre a gente fala com gente de todos os pontos aí, todos os momentos da vida do produtor, e a mágica é a mesma. A mágica só acontece quando o cara começa a olhar para o que ele está fazendo, ver no que ele está gastando. É aí que ele vai começar a entender, né, como é que funciona a propriedade dele e como ele pode trabalhar para melhorar, para ter mais rentabilidade, para se manter lá na propriedade, para não quebrar sem saber, né? É bom ter retornado nesse ponto do Antônio aí, porque ele é muito importante, né? Agora que, né, o ano da vaca gorda não é o ano de, né, não, isso não é assim para sempre, todo mundo sabe, todo mundo que tá aí já passou por altos e baixos, né? E então, muito bom, muito obrigado, e vamos continuar a nossa terapia aí, né? Quem não quiser falar desse assunto, tá ralado, porque a gente vai ficar falando nele sempre. Enquanto a gente viver, nós estamos falando. Estaremos falando, né? É isso aí, Cleitão. Muito obrigado, cara. Vamos finalizar esse episódio com uma frase de muita sabedoria que eu acredito que você já conhece muito bem, né? Afinal, nos conhecemos há muito tempo, que é: se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom? Cleitão ficou esperando. Cleitão chovendo. Vai vir uma frase filosófica aqui agora. Ele ficou pensando assim, mas do japonês não pode vir nada. Até vai ser uma surpresa para mim hoje isso aí.